Bom, esse é o outro vídeo agora, vamos para a parte dos valores. Estou fazendo esse vídeo justamente porque tem algumas estratégias que são bem interessantes para o cliente saber, tá. Inicialmente, né, para a gente entrar no contexto, o mercado de seguros hoje, ele teve um abalo muito grande por conta das fraudes. Inclusive vocês sentiram o reajuste aí da Sul América, 24,76%. Na Bradesco foi 23,79% e na Amil, 23,40%. Essas fraudes é mais questão de reembolso, né? Tem até alguns médicos aqui de João Pessoa, renomados inclusive, estão solicitando reembolsos a mais, fazendo reembolso assistido para o cliente. Algo que era para ser em torno de R$ 500 de reembolso para um check-up, por exemplo, né, no nutrólogo. Eles estão solicitando 4.000, 3.800, R$ 3.500. Já vi casos reais, né, de clientes meus que foram meio que lesados, né, por isso. Então, por isso, os planos têm aumentado bastante, né. E o que que a gente consegue evitar essas fraudes? Não passar o aplicativo para ninguém, só para o seu corretor, que no caso sou eu, né, que a gente não quer quebrar as operadoras, até porque as operadoras pagam os nossos salários também. Então, não passem para qualquer pessoa, para nenhuma clínica, porque tem muita gente de má fé mesmo, e a pessoa contribuindo, né, ou então contribuindo com as fraudes, no ano que vem e nos próximos anos, os reajustes vão ser maiores, então a gente está nesse período aí de conscientização. E outra coisa também que ajuda muito na questão das fraudes, né, de evitar essas fraudes, é o plano com coparticipação. Porque assim, apesar da coparticipação ser muito barata, mas quando o médico ele perguntar o seu plano ele é com ou sem coparticipação? Se falar que com, ele já não faz a fraude, porque os exames, né, que eles solicitavam uns 30, 40 exames no check-up, e de repente ele solicitava 70, 80, né, ia de 500 para 4.000, então o cliente ia ter que pagar a coparticipação daqueles R$ 4.000. Então aí já evita nessa parte. Isso é uma das vantagens no plano com coparticipação. A outra vantagem é que em planos empresariais, um plano com coparticipação, ele tem um sinistro bem menor do que o sem coparticipação, porque a utilização ela é dada pelas empresas de 2 a 30 vidas do Brasil todo. E tem empresas que colocam plano para funcionários, né, que os funcionários, eles até evitam de utilizar, assim, o plano por qualquer coisa, por conta da coparticipação, até porque nem tem um conhecimento, né, sobre a coparticipação, não sabe que é barato e tudo mais. Então, esses planos com coparticipação, ele tem um sinistro de 40% para a operadora. Já o plano sem coparticipação, esse sinistro é de 80 a 90% da operação. Então, com isso, as operadoras elas dão um desconto no plano com coparticipação, geralmente um desconto de 25% na mensalidade. Então, assim, não é tem meses que eu tenho certeza que a pessoa não vai utilizar o plano, né. Então só nisso daí, o plano com coparticipação já ganha. Então para entrar nesse contexto, eu vou compartilhar a tela aqui novamente, para explicar melhor sobre essa coparticipação. Eu sei que todo mundo tem um certo receio, mas 90% dos casos é muito mais vantagem falando na questão financeira. Bom, começando aqui, ó, cada procedimento, ela tem um valor máximo a ser cobrado de 30% ou a tabela do limitador. Esses 30% é em cima do que o plano de saúde paga para o médico, né. Vamos supor, uma consulta particular, né, que a gente paga uma consulta particular em torno de 300, R$ 400. Mas, por exemplo, Bradesco, Amil e Sulamérica, elas pagam no padrão de R$ 100 a R$ 120 pela consulta para o médico. Então 30% disso vai dar em torno de R$ 30, R$ 36. E tem essa tabela do limitador que, vamos supor, se esses 30% passar desse limitador, então aí a pessoa só paga o limitador. Então é algo que a pessoa consegue controlar bastante. Não se cobra coparticipação em cirurgias ou procedimentos hospitalares, né, que seria a parte mais cara hoje.
só uma taxa de pronto-socorro ou taxa de internação, que eu vou explicar lá na frente como funciona. A rede ou linha do plano, ela não tem diferença se o plano for com ou sem coparticipação, e 90% das vezes o valor da coparticipação, os 30%, ele vai ser menor do que a tabela do limite máximo, né, que eu vou mostrar logo à frente. E outra coisa, quando a pessoa vai fazer lá o procedimento, você não precisa pagar a coparticipação na hora, não. Ele só vem no boleto 1 ou 2 meses depois. Bom, esse aqui é a tabela de coparticipação daquele plano da Amil. Tanto na Amil como Bradesco e Sul América também vai funcionar nesse mesmo padrão. Então, olha só, isso aqui é o valor do limitador, ou seja, é o máximo, tá? Lembrando que 90% das vezes não vai atingir esse limitador, vai ser menor. Então, consulta eletiva, no máximo 30. Consulta hospitalar, que é quando a pessoa passa mal e vai lá no hospital, né, fazer aquele primeiro atendimento, no máximo 60. Exames simples, que são exames de sangue, fezes, urina, no máximo 25. Geralmente, cada exame daquele, né, de sangue e tudo mais, ele já é barato no particular. Vai sair 2, 3, 4 reais. Pegando um contexto desses exames simples, um check-up, né, um check-up de 6 em 6 meses que meus clientes fazem, eles não gastam mais do que 100 reais de coparticipação, usando todos esses exames. Exames especiais, que são de imagem, tomografia, ressonância, no máximo 110. Terapias, no máximo 60, geralmente vai ser em torno de 15, 18 reais, que é bem barata o quanto a operadora paga, né, para terapia, mas também não é o caso de vocês, né? E internação, ela é apenas uma taxa fixa e ela é por evento, ou seja, não importa quantos dias você vai ficar internado. Pode ser 5, 10, 30, 60 dias, 90 dias. Você só vai pagar essa única taxa de internação. E tudo que você utilizar lá dentro do hospital, você não paga mais nada de coparticipação, já está tudo incluso nessa taxa. Porque, né, a pessoa, sei lá, sofre um acidente, aí é internada, aí precisa fazer um bocado de exame, até mesmo fisioterapia lá dentro do hospital, aí você não paga mais nada. Então, vou avançar aqui no contexto da coparticipação. Esse aqui é o plano da Amil S380, que foi o que eu apresentei no vídeo anterior, ele sendo sem coparticipação, tá? R$ 2.712 para todo mundo. Só que veja bem, o plano da Amil, ele vendia antes o plano sem coparticipação, até no ano passado, mas por conta dessas fraudes, a Amil cortou e agora só vende o com coparticipação. Mas antes ele funcionava dessa forma, era nesse valor, sem coparticipação, tirando 25%, ele chega a esse valor de R$ 2.034 para todo mundo. Ou seja, ele é bem próximo hoje do que vocês pagam, apesar do plano de vocês ser sem coparticipação, mas ele vai ficar bem próximo e ele vai ser um plano bem superior. Então, eu fiz aqui um cálculo de exemplo de uso, certo? Eu coloquei 6 consultas para cada pessoa, deixa eu aproximar aqui. Aí. Pronto, eu coloquei 6 consultas para cada um, por ano, tá? 2 consultas hospitalares para cada um. Coloquei 2 check-ups anuais para cada um, de exames simples. 2 exames complexos para cada um. E coloquei 2 internações por ano, pensando assim, no pior das hipóteses. E supondo que todos vão atingir o limitador, no qual 90% das vezes não atinge esse limitador. Então, isso aqui vai dar um gasto anual de R$ 4.000 de coparticipação, se a gente pensar no pior das hipóteses. De acordo com a utilização de vocês, né, que assim utilizam pontualmente, e também de acordo com a média de utilização dos meus clientes, eu ainda coloquei uma utilização a mais para o grupo de 5 pessoas. Então, deu esse total aqui de R$ 4.000. Porém, pensando aqui no contexto de que, deixa eu desaproximar agora. Pensando aqui no contexto que o plano sem coparticipação é 2.712 menos 2.034, é uma economia aqui mensal de R$ 678, que no ano vai dar R$ 8.138 de economia.
contra esse custo de coparticipação, R$ 4.000. Então, mesmo assim, vai estar economizando 4.138, ou seja, 2 parcelas do plano ao ano de economia, tá? E pegando aqui também no contexto de que esse custo de coparticipação extremo, a gente pegando por mês, ele aumentaria em torno de R$ 333 na mensalidade. Então, vamos pegar aqui, 2.034 mais 333 vai dar 2.460, 460 e alguma coisa. Pegar a calculadora depois. Então, basicamente, o valor iria mais ou menos para isso, 2.400 e pouco. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essa é uma das partes mais importantes hoje da consultoria. E, como o senhor Alessandro pediu, o plano de vocês antes do reajuste estava nesse valor aqui de R$ 1.748. Após 24,76% de reajuste, ele foi para 2.181. E o upgrade para um plano nacional, com mais de 181 credenciados e com atendimento completo no Grupo Neves, fica R$ 2.034. Colocando aquela coparticipação, fica uns 2.400, ou seja, só vai aumentar 200 e poucos reais para um plano infinitamente superior. Bom, então é isto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. E até mais. Tchau, tchau.